Sabe aquela correria, aquela ansiedade que sempre bate antes do Natal? O que isso tem a ver com uma profecia antiga? Pois é, nessa nossa análise, a gente vai mergulhar em como o Natal, segundo as fontes que estudamos, não é só uma data no calendário. É um evento que virou o jogo da história e redefiniu a própria realidade que a gente conhece. Bom, vamos começar por algo que todo mundo sente na pele. Aquela agitação, as compras, as pequenas tensões em família, toda aquela inquietação que parece dominar o ambiente antes do dia 25. Parece o oposto do tal espírito natalino, não é mesmo? Mas e se essa agitação toda não for um problema, mas uma pista? A ideia que as nossas fontes trazem é bem radical. Essa ansiedade que a gente sente é como um eco, um símbolo de um mundo inteiro tremendo na véspera do nascimento de um Deus. É aquele pressentimento de que a chegada de algo tão novo só pode significar uma coisa: o fim de um mundo velho. E isso já nos joga direto no primeiro grande paradoxo do Natal. Porque a lógica por trás dessa história, como a gente vai ver, é uma inversão total de tudo que a gente espera sobre poder, sucesso e vitória. Tem uma comparação do bispo Fulton Sheen que é simplesmente genial. Ele diz que o Natal é como um Superman ao contrário. Pensa bem, não é a história de um homem fraco que descobre seus poderes e se torna um deus. É exatamente o oposto. É a história de Deus, o poder infinito, se esvaziando, se tornando fraco para poder caber no nosso mundo. É uma descida, não a subida ao poder. E essa fraqueza aparece em cada detalhe. Se a gente olhar com olhos puramente humanos, como aponta o padre Paulo Ricardo, a noite de Natal foi um desastre. Portas fechadas, o isolamento de uma mãe num parto precário, um coxo de animais servindo de berço. Um fracasso total, certo? Pois é, e é exatamente aí, escondido nessa aparência de derrota, que o verdadeiro triunfo estava acontecendo. Para a gente entender o tamanho da mudança que os provocou, a gente precisa olhar para como o mundo funcionava antes desse evento. Existia um mecanismo muito antigo, um ciclo de violência que, por incrível que pareça, mantinha a ordem social de pé. O filósofo René Girard mapeou esse mecanismo. Tudo começa com a rivalidade, quando todo mundo quer a mesma coisa. Isso gera uma crise, um caos social. E para que a comunidade não se destrua, ela encontra uma solução. Elege um bode expiatório. Alguém para levar a culpa de tudo. O sacrifício dessa vítima, bem, ele traz uma paz temporária. E aí o ciclo se prepara para começar de novo. E esse ponto é fundamental. Segundo Girard, basicamente todas as mitologias, religiões e até instituições do mundo antigo foram construídas em cima desse assassinato fundador. O sacrifício era a cola que mantinha o mundo pagão unido. A vítima era sempre culpada e a multidão se sentia inocente. Então, é aqui que a história do Natal, que vai culminar lá na frente, na paixão, chega e simplesmente quebra esse motor da história. Ela instala um sistema operacional completamente novo no universo. Olha só a virada de chave. No mito, a vítima é sempre culpada, e a história justifica a violência da multidão. No Evangelho, pela primeira vez na história da humanidade, a narrativa é contada do ponto de vista da vítima inocente. E isso muda tudo. Expõe a farsa, a injustiça da multidão e desmonta o mecanismo por dentro. A partir daí, surge uma nova ordem. O perdão, que antes era visto como algo raro, uma exceção à regra dura do cosmos, se torna o próprio princípio que sustenta a realidade. A base do universo não é mais o poder que exige sacrifício, mas o amor que oferece o perdão. A mudança é quase matemática. O mundo antigo precisava ficar somando vítimas para manter a paz. Um sacrifício, mais outro, infinitamente. A nova ordem é como multiplicar por 1. O valor do sacrifício único se multiplica infinitamente, anulando a necessidade de todos os outros. Certo, a gente falou do impacto na história, no cosmos. Mas como essa nova realidade mexe com algo muito mais íntimo, com a própria estrutura da nossa consciência, do nosso eu? Quando Deus revela seu nome, a revelação é Eu sou. E segundo as fontes, este é o único eu que existe de forma plena, perfeita. Um centro de consciência absoluto, que se conhece por inteiro, sem nenhuma parte estranha a si mesmo. E aqui vem o mais incrível. A nossa capacidade de dizer eu, de ter uma vida interior, uma intimidade, tudo isso é um dom que vem desse eu sou original. É como dizia o poeta Paul Claudel, Deus é a própria raiz da nossa consciência. O Natal, então, é como se a nossa própria presença ficasse mais intensa, porque a presença divina em pessoa entrou no mundo. E tudo isso nos traz a imagem final, uma conclusão que amarra de forma poética todos esses paradoxos que a gente viu.
A sacada de Chesterton aqui é fantástica. É o grande paradoxo. Aquele que não tinha um teto, que nasceu sem teto, se torna um motivo pelo qual todo mundo celebra dentro do seu lar. Aquele que estava do lado de fora é quem cria um lar para toda a humanidade. E essa outra imagem de Chesterton reforça a mesma ideia de refúgio, de aconchego. No meio do frio e da escuridão do mundo, esse evento é como uma lareira acesa. Um ponto de calor e de luz, não para os poderosos e bem-sucedidos, mas justamente para os desafortunados. E assim, a gente termina com essa reflexão. Se o Natal é sobre um rei sem teto que nos deu um lar, talvez a pergunta mais importante não seja sobre a ceia ou os presentes, mas sobre o que, no fundo, realmente nos faz sentir em casa.